Está no ar o segundo Videocast Cristão. Videocast Cristão é a primeira revista eletrônica produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Hoje é dia 29 de janeiro de 2010. Muito obrigado por sua audiência e estamos muito animados com a oportunidade de compartilhar com você mais um Videocast Cristão. Assista nesse Videocast Cristão várias entrevistas, a frase do Videocast, notícias da igreja e estudo com João Penise, em vídeo, gravado no CREA de Campinas 2007. Abraços fraternais. Vamos começar com abraços fraternais. O primeiro videocast foi gravado lá na cidade de Curitiba, mais ou menos um mês atrás. Você vai ver algumas entrevistas que fizemos e os irmãos mandando abraços fraternais a outros irmãos. E outra coisa, você conhece o nosso quadro Abraços Fraternais? Eu queria saber se você gostaria de mandar alguns abraços fraternais. Quero sim. Eu não sei se a igreja em Fortaleza escuta, mas eu vou entrar em contato com eles e agora é uma boa oportunidade para ele. Eu quero mandar abraços fraternais para a Igreja de Cristo em Fortaleza, no centro, e especialmente para minha mãe, que mora lá, que também é cristã. Que bom, isso é bom. Muito obrigado. Videocast Cristão Notícias. Temos várias notícias para compartilhar com você. O primeiro é Enfoque 2010. Enfoque 2010 em Presidente Prudente, de 13 a 16 de fevereiro. O tema será Cristo, a suficiência em minha vida. O investimento é de R$ 75 por pessoa. Contatos pelo e-mail do nosso irmão Edson, de Presidente Prudente. vieira.edson@ig.com.br. Terceira Conferência Masculina. Terceira Conferência Masculina. O irmão Donizete Santiago nos mandou essa informação e temos anunciado. Esse evento é organizado pela Igreja de Itu e também pelo Lar Cristão, onde será realizado o mesmo evento. O tema será o papel do marido no casamento. No dia 21 de abril, então, das 8h30 da manhã às 16 horas da tarde. O investimento só apenas R$ 20 e todo o valor será revertido para o Lar Cristão. Mais informações, você pode entrar em contato pelos seguintes e-mails: lar-cristão@uol.com.br ou e.bibliasalto@yahoo.com.br. Videocast Cristão Entrevista. A nossa entrevista, na verdade, é uma recapitulação do Enoque 2009. Fizemos a entrevista com o nosso irmão Ricardo Sobral. Assista ou ouça essa entrevista com o nosso irmão Ricardo Sobral. E perspectivas? Bem, a gente tem um monte. Inclusive, até quero informar para vocês que o Nordeste está fazendo um desafio para chegar nas cidades que são importantes lá no Nordeste e que ainda não tem Igreja de Cristo, como Campina Grande na Paraíba, como Mossoró em Natal, como Feira de Santana na Bahia. Então o pessoal lá está muito animado e está querendo que isso vá para frente. Que bom, isso já vai para o podcast. Ótimo. Já vai para o podcast. Muito bom, legal. Vamos desafiar todas as pessoas que querem, né? Frase do videocast. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. De fato, todos nós buscamos por sucesso. Tenho lido um livro que diz até: sucesso não é acidente. Mas uma das coisas que aprendemos, e essa frase também nos ensina, é que sucesso não é um acaso, é resultado de muito esforço. Por isso mesmo, reiteramos essa frase que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Provérbios do videocast. Que Provérbios é um livro que transmite sabedoria e conselhos, todos nós sabemos. Talvez o que falta um pouco é a gente ler um pouco mais o livro de Provérbios. Por isso mesmo, o podcast cristão, ou pelo videocast cristão, você tem ouvido alguns provérbios, exatamente do livro de Provérbios. Hoje nós vamos ouvir Provérbios capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 30.
Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Abraços fraternais. Mais abraços fraternais. Ainda gravado em Curitiba, entrevista feita pelo Edinho. Irmãos mandam abraços a outros irmãos. Geralmente nós do podcast cristão mandamos abraços fraternais a algumas pessoas, mas hoje nós estamos dando oportunidades a pessoas mandarem abraço a outras pessoas. Então eu gostaria de saber, irmão, você gostaria de mandar algum abraço fraternal para algum irmão, alguma pessoa que está no nosso meio e pode até estar distante, estará ouvindo e vendo o videocast? Claro, é muito importante a gente estar mandando abraço para nossos irmãos, para os irmãos de fé, né? E eu quero mandar um abraço para o meu irmão José Luiz e a Gladys, né? José Luiz e a Gladys, que estão no Rio de Janeiro, que eles fazem muita falta aqui para nós. E eu gostaria de mandar o meu abraço todo caloroso para ele e que Deus abençoe eles, que nós temos uma vida em Cristo. Mandar um abraço também para o Antenor Gonçalves, que sempre está nos visitando. E eu agradeço muito pela presença dele na vida em Cristo e saber que tem tantos irmãos amáveis e irmãos com muita sabedoria que Cristo, Deus, tem derramado sobre eles. Abraço, Antenor. Que Deus o abençoe, você e tua família. Quero mandar um abraço também para aqueles irmãos que tive em Presidente Prudente, cujo eu não sei o nome, mas que o Senhor abençoe a todos eles. Obrigado. Videocast Cristão apresenta Ideia Viral. Viral é aquela ideia, aquela informação que passa de boca em boca. E aí até chega você através do e-mail, através de uma carta, através de um colega que fala para você sobre aquilo. Então, nosso irmão Antônio de Barros, lá da Igreja de Cristo em Maceió, nos mandou essa ideia viral que é bom passar para frente. Se você tem uma ideia viral como essa, passa para o podcast cristão e pode virar videocast cristão. Esse é apenas um resumo da ideia viral. O brasileiro é assim: saqueia cargas de veículos acidentados nas estradas, suborna ou tenta subornar quando é pego cometendo infração, fala no celular enquanto dirige, troca voto por qualquer coisa, areia, cimento, tijolo, dentadura, trafega pela direita nos acostamentos num congestionamento, para em filas duplas, triplas em frente às escolas, dirige após consumir bebida alcoólica, espalha mesas, churrasqueiras nas calçadas, faz gato de luz, de água e de TV a cabo, compra recibo para abater na declaração do imposto de renda para pagar menos imposto. Quando viaja a serviço pela empresa, se o almoço custou 10, pede nota fiscal de 20. Estaciona em vagas exclusivas para deficientes,
compra produtos piratas e com plena consciência de que são piratas. Diminui a idade do filho para que este passe por baixo da roleta do ônibus sem pagar passagem. Frequenta os caça-níqueis e faz uma fezinha no jogo do bicho contra avenções. Comercializa os vales transportes e vales refeições que recebe das empresas onde trabalha. Falsifica tudo, tudo mesmo, só não falsifica aquilo que ainda não foi inventado. Quando volta do exterior, nunca diz a verdade quando o fiscal aduaneiro pergunta o que traz na bagagem. Quando encontra um objeto perdido, na maioria das vezes, não devolve. E nós queremos ainda que os nossos políticos sejam honestos? Afinal de contas, os nossos políticos também saíram do povo, como nós somos do povo. O povo é corrupto. Consequentemente, nossos políticos também serão corruptos, pois saíram do povo. Então, nós devemos fazer um compromisso de mudar. Mudança é necessária para que a nossa nação, lá no futuro, tenha uma perspectiva melhor. Vamos dar um bom exemplo. Videocast Cristão Notícias. A Igreja de Cristo em Itaquera homenageia nosso irmão Abramo Lucarelli e sua esposa. Em e-mail enviado por nosso irmão Alaor Leite, ele nos diz: a Igreja de Cristo em Itaquera estará promovendo um culto de ação de graças pela vida dos irmãos Abramo e Olívia Lucarelli, a ser realizado no último sábado de janeiro, às 18 horas, no dia 30 de janeiro. Esses irmãos têm demonstrado ao longo da sua vida profundo amor pelo Senhor. E também a Igreja de Cristo lá em Itaquera, a qual se iniciou na residência deles. E a Igreja de Cristo de Itaquera quer compartilhar este evento com todos os irmãos, então todos estão convidados para este evento. Como diz Filipenses capítulo 2, versículo 2, honrai a homens como esses. O endereço da Igreja de Cristo em Itaquera é Rua Sábado do Ângelo 866, São Paulo, Itaquera. O telefone dos nossos irmãos você pode ver aí na tela. 11 operadora 2944-3069. Temos recebido muitas mensagens sobre a Igreja de Cristo lá no Haiti. Todos nós temos conhecimento já do terremoto no último dia 12 de janeiro que aconteceu. E alguns dos nossos irmãos foram afetados. Um dos irmãos, pregador da igreja, a sua casa foi destruída. E ele se mudou para o prédio que também foi afetado, mas ainda abriga aqueles irmãos e sua família. Lá ele encontrou outros irmãos também na mesma situação. Em outro lugar, ouvimos sobre um presbítero e sua filha de 24 anos que morreram por causa do terremoto. Este era o prédio da Igreja de Cristo lá no Haiti antes do terremoto. E isto é como ficou os escombros após o terremoto. Você pode ver outra imagem aqui também. Você pode fazer um depósito na conta da Igreja de Recife. Banco do Brasil, agência 1245, dígito 9, conta poupança 105172, dígito 5. Quem fizer o depósito, por favor, mande uma cópia do comprovante para o e-mail do nosso irmão Randy Short, lá de Recife. O e-mail do nosso irmão Randy Short está na tela, randy.cathysshort@gmail.com. Estudo do Videocast. Hoje nosso estudo será em vídeo no Videocast, mas você que está ouvindo através do podcast cristão pode ouvir o áudio e você sairá bastante edificado. O estudo dessa semana foi gravado no CRE de 2008 com nosso irmão João Penise. Finalmente, hoje à noite, vamos fazer mais alguma coisa que é bem embutido nos princípios que Deus deu sobre o casamento. Voltando para aquela frase tão significante: trouxe a mulher para o homem, e o homem disse: isso é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso quer dizer, como Jesus diz, Jesus salienta isso em Mateus 19, cita aquela passagem em Gênesis, repetindo, colocando isso então dentro da aliança do cristianismo, dentro do nosso testamento.
E ele diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem, certo? Então, em vez de separação, Deus está querendo de nós uma adaptação. O quê? O meu cônjuge é como o meu corpo, ou carne da minha carne. Casamento para ser uma união permanente, de uma só carne, de tal maneira que em vez de separar, eu devo me adaptar. Eu devo me modificar. Eu devo me metamorfosear. Sou eu que devo fazer a mudança. Deus quer que eu me adapte ao meu casamento tanto quanto que estou me adaptando a esse corpo que em muitas maneiras eu não gosto. Mas eu vou me adaptar, né? Mesmo ficando doente, mesmo quebrando uma perna, ou qualquer coisa assim. Eu sou forçado a aceitar meu corpo e me adaptar a ele. É razoável que eu faço isso. É a boa lógica. Mas também é mais razoável, como já falei, que eu me adapto ao meu casamento. Porque eu não fui forçado, eu escolhi. Eu que fiz a escolha. E o meu cônjuge é a resposta da minha longa procura. Lembra-se que você queria ser casado. E você procurava. E você fazia orações e orava, Deus, por favor, me ajude a achar a pessoa para mim, por favor, por favor. E Deus deu. E agora? Você não aguenta? Só pode fazer adaptação. É mais razoável que me adapte ao meu casamento do que meu corpo, porque eu escolhi o meu casamento. Jesus, pense um pouquinho sobre o exemplo de Jesus mais uma vez. Jesus tinha que se submeter e se adaptar tanto. Já pensou quanta adaptação ele tinha que fazer para se encarnar? Para se tornar igual a uma minhoca, como nós somos? A um verme, como nós somos, em comparação com a sua glória original? Que adaptação ele tinha que fazer? Ele se adaptou também a seus pais ignorantes. Maria e José, boas pessoas, mas ignorantes em comparação com aquele que é a fonte da sabedoria e de toda a criação. Ele até obedeceu seus pais. Lucas capítulo 2, versículo 51 diz, quando ele era jovem, que adaptação. Provavelmente eles de vez em quando deram um mandamento tão ignorante e estúpido para ele. Ele sabia que não era certo, mas ele obedeceu, mostrando a sua submissão e a sua adaptação a seus pais. E aqueles 12 apóstolos, tão cheios de violência, como nós já falamos, tão cheios de egoísmo, que de vez em quando eles quase chegaram a brigar sobre quem é que ia ser o maior no reino de Deus, quem ia sentar ao lado direito, ao lado esquerdo de Jesus quando ele vinha em seu reino. Que tipo de egoísmo, orgulho, ciúmes aqueles homens tiveram. E Jesus ia salvar o mundo por meio... Como é que fez uma coisa dessa? É incompreensível com o sucesso que ele tinha. E ele tinha que se adaptar. E tinha muita coisa que ele não poderia expressar para ele. Muita coisa que de vez em quando ele não poderia revelar. Porque eles não tinham a capacidade de engolir o que Jesus estava dizendo para eles. E eu não posso me adaptar? Qual é o problema conosco? Jesus se adaptou. Eu não posso me adaptar. Eu preciso ter o cônjuge ideal para ter o casamento bom. Eu vou divorciar desse para conseguir outro. E se não dar certo naquele, eu vou separar dela e achar outro. E vai adiante com as estrelas de Hollywood, que tem 5, 6, 7, 8 casamentos, e todos eles acabam na maior infelicidade. Não é certo?
Meu cônjuge tem problemas, mas eu tenho problemas. O cônjuge dela tem problemas. Os dois temos problemas. Mas eu vou aprender a lidar. Ela está aprendendo a lidar comigo. É muito mais difícil para ela do que para mim. Mas ela está aprendendo aos poucos a se lidar. Só depois de quase 50 anos de casamento. Dona Nair ontem à noite falou comigo dizendo que ela, o médico dela, na cidade dela, disse para ela que ele e mais 2 colegas dele são os únicos que se formaram numa certa faculdade de medicina e ainda tem a mesma esposa. Só 3 pessoas de um grupo de 50, 100, ela não sabe quantos alunos havia ao todo. E ele disse, sabe por... E alguém perguntou a ele, como é que você ficou com essa mesma única esposa todo esse tempo? Ele disse, porque eu conheço os problemas dela. Mas se eu botar ela fora, vou ganhar mais outros problemas. Como é que eu vou arcar com mais problemas? Eu já sei lidar com os problemas que a minha esposa tem. Por que eu vou começar a lidar com outros problemas? Uma grande sabedoria, não é certo? A única maneira, gente, que nós vamos ter casamentos duradouros é por meio de autodisciplina. Nós temos que eu não vou disciplinar a minha esposa. E ela não deve tentar me disciplinar, mas eu vou me autodisciplinar. Pela boa aprendizagem da minha parte. A mudança de mim mesmo pela adaptação, pelo crescimento, com mais maturidade, com mais paciência, com mais compreensão, mais amor, mais fidelidade ao meu cônjuge. Eu vou me adaptar dessa maneira. Eu vou me dedicar a ser mais responsável. Eu vou cumprir a minha parte. Eu vou tentar aperfeiçoar a nossa relação, não tentando aperfeiçoar ela, mas tentando a me aperfeiçoar. E assim vai dar certo para 2 cristãos. Vamos, portanto, valorizar essa relação tão significante, dedicando mais de nós mesmos e mais do nosso tempo ao nosso cônjuge. Nós, como pregadores, obreiros, tempo integral na igreja, nós não temos tempo para a família. Nós estamos trabalhando para Deus. Nós temos que trabalhar para a igreja. Ah, é? E logo você vai acabar com o seu casamento e a igreja vai querer você ainda mais no público. Certo? Porque você dá um mau exemplo. Não é certo? Cuida, primeiramente, do seu casamento e depois cuida da igreja. O tempo dedicado ao nosso cônjuge é mais importante do que o tempo dedicado aos seus filhos. Mais uma vez eu digo a alguns que parece estranho, mas é verdade. E realmente o tempo dado aos nossos filhos é de grande importância. Não estou diminuindo o que nós devemos fazer para os nossos filhos, mas nós temos que colocar a prioridade em nosso casamento. Porque se o nosso casamento vai para baixo, o que vai acontecer com os filhos? Eles que vão ser cicatrizados, eles que vão ser machucados e emocionalmente aleijados por causa de tudo isso. Mais uma vez estou lembrado que no avião, quando nós pegamos no avião, nós estamos sentados lá e a moça chega para dar as instruções. Ela diz que o oxigênio vai cair uma máscara e quando você pega aquela máscara, você coloca aquela máscara não no seu filho primeiramente, mas onde? Em você. Para que você possa ter a força de dar para o filho. Se você der para o filho, primeiramente é possível que você nem vai acabar com falta de oxigênio. Mas se você dá para si mesmo, primeiramente você vai ter para os dois. É a mesma coisa no lar. Vamos prestar atenção ao nosso casamento, para que nós possamos ter realmente um lar forte e próspero em todas as maneiras. Então, como é que nós podemos ter mais sucesso em nosso casamento e nos tornar namorados e noivos para sempre? Não sei exatamente, mas pelo menos a Bíblia diz, vamos ter respeito mútuo, não julgando um ao outro, mas respeitando como nós respeitamos a nós mesmos e respeitamos nosso corpo. Pelo emprego das armas de Deus e não pelas armas de Satanás, quando provocado, e pela adaptação de mim mesmo ao meu casamento, então, em vez de tentar mudar o meu cônjuge. Os químicos dizem
ou entendem o que é uma combinação química. Uma união íntima das moléculas de duas substâncias bem diferentes, formando uma terceira, uma outra substância por meio dessa união. Um corpo composto, eles dizem na química. Por exemplo, se você combinar o elemento sódio, que é um sólido, com o elemento cloro, que é um gás, a combinação bem diferente que sai é chamado o quê? Sal. Sal. Sódio com cloro produz uma coisa tão saborosa, sal, que nós usamos tanto, em tantas boas maneiras. A combinação do gás hidrogênio com o gás oxigênio forma um líquido chamado água. Todo mundo aqui depois disso. Então, isso quando as condições são certas. Mas então, o casamento é a combinação de dois elementos. De duas pessoas bem diferentes, com capacidades e qualidades diferentes, que por meio de sua união se tornam mais eficientes e mais iguais. Se unem para produzir alguma coisa melhor do que qualquer um dos dois. E é isso que a Bíblia está querendo de cada um de nós. O resultado vai abençoar a nós, vai abençoar nossos filhos, nossos pais, todos os nossos parentes, a igreja e toda a sociedade. Essa nova composição, essa combinação química. Deus é que produz essa composição no casamento, essa combinação. Os cônjuges aprendem por meio dele a se submeter a ele e aos seus princípios de casamento e de união e de amor. E eles se tornam, então, o quê? Noivos e namorados para sempre. Namorados e noivos para sempre. Videocast Cristão é entrevista. Queremos apresentar para todos os irmãos do Brasil e, quiçá, do mundo, o projeto CRER, liderado pelo irmão Vicente e também nosso irmão Valdir, da 9 de julho. Assista ou ouça a entrevista que nós fizemos também no Enoque de 2009 com o irmão Vicente. João Cruz, direto do AMO para o podcast Cristão. Estamos aqui com o nosso irmão Valdir, presbítero da igreja de 9 de julho, e também com o Vicente. Eles trabalham num novo projeto para adictos, pessoas com problemas de vício, drogas, e eles podem ajudar. Se você tem alguma pessoa que você conhece, que precisa de ajuda, na sua família principalmente, então você pode entrar em contato com esses nossos irmãos, com esse trabalho novo. Gostaria de conversar com o senhor e saber do senhor informações, como vocês podem servir e ajudar as famílias. Bem, o CRER é uma nova entidade e com o objetivo de tratamento de dependentes químicos, alcoólicos e a sua família. E o diferencial desse trabalho é que é sem internação. A pessoa vai ficar conosco durante os dias da semana, volta para sua casa. E também esse trabalho, esse novo trabalho, propõe também o resgate do ambiente familiar, dos codependentes, e é uma novidade esse ministério nas igrejas de Cristo. Eu vou passar a palavra para o Vicente, que é de fato o terapeuta, né? E nós estamos aqui com folheto, com e-mail, e nós estamos à disposição para orientar a congregação que se interessa, para nos mandar alunos, nós chamamos, mas também para implantar na congregação que se interesse um braço desse trabalho que chama-se grupo de apoio. Ou seja, podemos ter um grupo de apoio na sua igreja, na sua congregação, e o aluno que tiver interesse fará um tratamento conosco, intensivo. Muito bom, obrigado. Então eu vou conversar com o Vicente. Vicente, você também na 9 de julho, né? Sim. Você pode dar mais informações para a gente sobre esse programa do CRER, que já diz o nome bastante útil, né? E crer numa mudança, não é? Sim. Por experiência própria, né? Há 20 anos que eu sou usuário, né? De drogas e eu passei pela experiência total de resgate, né?
desse vício. Passei por casas de internações, passei por psiquiatrias, passei por vários tipos de tratamentos. E hoje nós estamos oferecendo uma alternativa, que é a alternativa de não internação, com convívio sociofamiliar, a gente consegue resgatar essas vidas. Nós estamos falando de uma doença incurável, progressiva e fatal. Ela não tem cura, não tem um comprimido que eu vou dar para a pessoa e ela vai se curar. Ela é progressiva porque cada dia a mais na atividade do uso vai ficando pior. E ela é fatal porque leva a pessoa à morte, né? Tanto com a overdose como com os acidentes que podem acontecer em relação ao uso dos entorpecentes, né? E nós buscamos informações gerais e montamos hoje na Igreja de Cristo, da Igreja de Cristo, um tratamento, né? Então nós estamos falando de uma doença incurável, mas o tratamento existe e o tratamento está em Cristo Jesus, né? Por isso funciona o grupo de apoio, por isso funciona esse resgate de vidas, né? Com as famílias também. As famílias também ficam doentes tendo um dependente químico ou alcoólico em casa, né? As famílias precisam de tratamento também. Nós chamamos de codependentes, né? Então, onde eu e minha esposa trabalhamos junto, eu com os dependentes químicos e ela com os codependentes. Então nós oferecemos hoje também treinamento para esse tratamento acontecer nas igrejas, né? Então nós estamos aí à disposição para qualquer informação. Temos por enquanto, nós temos o e-mail, né, que é o crer.restauração, que é restauracal@hotmail.com. E qualquer informação pode falar conosco aí que nós estamos à disposição. Muito obrigado, Vicente. Deus abençoe vocês nesse trabalho. João Cruz, direto do AMO, para o Podcast Cristão. Vídeo, música, vocal. Ouça hoje com o Quarteto Halel, gravado também no Enoque 2007, Tua Palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer, tua palavra em mim, o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer, tua palavra em mim, o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer, tua palavra em mim, o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer, tua palavra em mim, o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor. Amém. Você acabou de assistir ao segundo Videocast Cristão, ou você acabou de ouvir, através do Podcast Cristão, o Videocast Cristão. Não deixe de visitar a nossa página www.podcastcristão.com.
Manda pra gente também um e-mail. Pode mandar um áudio, um vídeo, um sinal de fumaça através do e-mail, como fazem nossos irmãos. Nosso irmão Davi, por exemplo, de Franca, um grande abraço ao nosso irmão Davi. Um grande abraço a todos os colaboradores. Um grande abraço a todos aqueles que apoiam ao Podcast Cristão.